Chegamos aqui para mais uma aula linda de costura criativa. Eu sou a Aline Rogério e hoje trago para vocês a ideia de fazer, olha só, mesma forma de fazer, dois tamanhos e formatos diferentes. Todo mundo foca aqui, viu? Não liga pro meu modelo que desfilou ali atrás, não. Um eu fiz com alcinha, assim, né? A outra, ela é mais estreitinha, mais compacta, eu coloquei a alcinha de lado, tá? Então, vamos aprender a fazer hoje, ó, pra vocês já fazerem de viagem aí, de férias e tal, tá bom? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Dá uma olhadinha aqui embaixo, clica em inscrever-se e depois clica no sininho e escolha a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube, tá bom? Bom, então é o seguinte, ó. Pra gente fazer essa peça, eu vou passar para vocês a medida para fazer este modelo aqui, tá? E depois que eu passar a medida desse modelo maior, que é a que eu vou fazer no vídeo, eu vou passar também, vocês já peguem a caneta para anotar, a medida desse outro modelo mais estreitinho, mais altinha, tá bom? Então, quem quiser anotar a medida, já pega a caneta, tá? Pega a caneta que eu vou passar aí a medida para vocês, tá bom? Gente, fala sério, hein? Eu não posso deixar de falar deste tecido maravilhoso, tá bom? É uma peça que não tem molde porque é um corte único e bem simples para vocês cortarem, certo? Então aqui eu vou passar a medida então da peça que eu vou fazer no vídeo, ok? Aqui eu tenho a medida de 50 centímetros por 30 centímetros, cortei uma vez no tecido principal, que eu estou usando tricoline, uma estampa digital. Aqui eu tô usando esse tema de viagem, olha só, um tecido de malas, tão lindo. Então, cortei essa medida uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, também tricoline, tô usando um poazinho, e uma vez na manta, tô usando manta R2, tá, gente? Pra fazer aquele adianto de vida, já peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. O forro fica solto aqui, tá? Eu tenho 35 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5 e 2 cursores. Para esse modelo de bolsinha, gente, eu gosto de colocar 2 cursores para ficar fechando no meio, tá bom? E para esse modelo aqui, eu tenho 28 centímetros de alça. Eu tô usando a alça fina, alça chique fina de 20 milímetros, tá bom? Se vocês não tiverem alça e quiserem, vocês podem fazer igual eu fiz nessa daqui, ó. Colocar a alcinha aqui na beiradinha, uma alcinha de tecido, tá bom? Então, essa é a medida para vocês fazerem o tamanho maior, certo? Agora, eu vou passar aqui, eu vou falar para vocês as medidas para fazer o tamanho menor, mais estreito, tá bom? Então, pega a caneta aí para vocês anotarem. Para fazer o tamanho menor, a medida é 50 centímetros por 23, tá bom? 50 centímetros por 23, 27 centímetros de zíper, 2 cursores, certo? No decorrer da aula, tem mais duas medidas que também vai ter alteração, que é a medida da dobra, que vocês vão ver aí no decorrer, e a caixinha de leite. Isso aí, na hora que eu for fazer nessa peça aqui, eu falo qual seria o tamanho para a menor, que também tem diferença. Deu para entender bem? Certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos costurar. Ah, temos os kits de materiais no site, que está maravilhoso. Os dois, né? Difícil escolher, viu? Hoje vai ser um pare duro para escolher qual melhor. Ó, esse é o kit de materiais para vocês fazerem igual a peça que eu mostrei no início, né? Que é essa daqui. Tecido maravilhoso, né? Então, o que que vai aqui nesse kit de materiais, gente? Vai tecido principal, tecido de forro, a manta, 4 cursores, 70 centímetros de zíper, 30 centímetros de alça fina, tá bom? Cada kit desse dá para vocês fazerem uma de cada modelo. Então, uma dessa daqui e uma dessa daqui, certo? Então, o kit, o material que vai no kit dá para fazer uma de cada, tá bom? Obrigada, Maria do Carmo, sempre atenta, prestativa nos comentários. Obrigada. Aí, então, tem esse aqui, que é com esse tecido lindo, e tem esse delicadinho aqui, todo rosinha, que hoje eu escolhi fazer minha peça rosa, né, gente? Todo rosinha,
que é o tecido de malas, que é o que eu vou usar aqui no vídeo, tá? Vai a mesma quantidade de materiais, só muda a cor. Também dá para fazer uma de cada modelo, tá bom? Como é que faz para comprar o seu kit de materiais? Você vai acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link, para quem está assistindo no YouTube, o link está aqui na descrição, abaixo do título tem a palavrinha mais, você clica nesse mais, vai abrir a descrição com as informações, com os links, tá? Para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram para vocês comprarem o kit de materiais. Gente, como ontem teve live shopping, já vendi alguns dos kits que eu tinha, tá? Então tem poucos kits dessa aula. Então quem quiser depois já vai lá e garante o seu. Cupom de desconto para a aula de hoje, vocês podem usar -5. O número no final é número, não é por escrito, e é juntinho. Podem colocar nos comentários, por favor? Tudo com letra minúscula. -5 é o cupom de desconto para você ter 5% de desconto. E nas compras por Pix tem mais 5% de desconto. Isso. Então aqui, gente, vamos começar aqui a fazer a nossa peça. É muito simples e fácil, vocês vão ver que legal que é. Então vou pegar aqui o meu zíper e eu vou destacar ele, tá? Vou colocar um pedaço de cada lado. Dentinho do zíper de frente para a estampa, ó, e o dentinho ele fica assim para baixo. Então aqui a beiradinha do nylon do zíper fica rente à beiradinha do material. Um eu vou costurar aqui, tá? E o outro do outro lado, mas vamos um de cada vez. Lembrando, para fazer o modelo menor, gente, o processo é o mesmo, vocês vão seguir aqui o mesmo passo a passo, tá? Então faz aqui uma costura de segurança. Fiz desse lado, vou virar aqui agora do outro e fazer a mesma coisa. Coloco o dentinho do zíper de frente para a estampa e passa costura. Ó, passei a costura. Eu vou pegar o tecido de forro e vou colocar estampa de frente com estampa. A estampa do tecido do forro de frente para a estampa principal. E ele vai assim, ó, por cima do zíper aqui, tá vendo? E eu vou passar uma costura com o calcador de zíper aqui e aqui desse outro lado também. Então, eu vou trocar aqui agora o calcador. Coloco o de zíper. E vamos passar a costura aqui no tecido de forro. Pessoal, a máquina de costura que eu tô usando, a Jack A5E, da Costura e Bordados Limeira, lá com o Maurício Armindo, tá? Ele é o meu parceiro de máquinas. Comprando sua máquina com ele, pelo WhatsApp, com algum atendente do WhatsApp ou pelo site, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas dizendo que foi minha indicação. Então você vai faz a compra, fala, ó, indicação da Aline Rogério, vi ela falando na live, e aí eles vão passar o meu contato para vocês falarem comigo, vou mandar a foto para escolherem 5 projetos. Aproveitem que o Maurício está com muitas promoções de máquinas, viu? Até o final desse mês de novembro, já tá acabando o mês, né? Até o final desse mês de novembro ele tá com ótimas promoções, tá bom? Depois que eu passei a costura, eu vou virar pro lado direito. Olha só. E aqui agora, ó, vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui abaixo do zíper, do lado de cá e desse outro lado também. Eu já vou tirar o calcador de zíper, essa costura eu gosto de fazer com o outro calcador. Tem gente que gosta de fazer calcador de zíper mesmo. Eu prefiro esse de uso geral, que ele tem uma firmeza melhor. Então, passa a costura aqui. Por isso que eu falei meio pé de máquina. É meio pé de máquina se for usar o calcador de uso geral, tá? Passei de um lado. Agora do outro. E aí, o que eu já vou aproveitar e já vou fazer? Passar uma costura bem na beiradinha para segurar o forro aqui no principal, né? Para não ficar esse forro solto, tá bom? Então, costura é bem na beiradinha, tá, gente? É só para segurar o forro no corpo. Pronto, costuradinho. Agora nós vamos colocar o cursor, os cursores, né? Eu escolhi colocar 2 cursores, fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou colocar 2 cursores, então um eu coloco na pontinha de cá, trago até o meio, o outro eu coloco na pontinha de cá e encontro com o outro no meio, tá bom? Segura bem alinhadinho aqui, ó, material para ficar alinhado.
Escolhi um cursor salmão, que eu acho que vai ficar muito bonitinho. É o mesmo que vai no kit. Ó, não ficou alinhado, então eu vou tirar e colocar de novo, tá? Esse aqui ficou mais pra cá. Então, é assim, gente, vocês vão colocando e vai olhando, prestando atenção, tá? Então, vamos de novo, até dar certinho. Aí, agora deu. Aí, então, eu vou vir com ele, deixo ele paradinho aqui, vou virar aqui pro outro lado e colocar o outro, tá? Aline, se eu quiser colocar um cursor só, aí o que você vai fazer? Você coloca ele aqui, traz até o final, tira e coloca de novo, deixa paradinho no meio. Eu gosto sempre de trabalhar com o zíper todo fechado, então por isso, se você for colocar um cursor só, você coloca ele, tira e bota de novo, tá? Deu pra entender? Porque eu, pra explicar, gente, às vezes eu tento explicar detalhado, eu acabo confundindo a cabeça dos outros, sabe? Aí vocês têm que ver eu gravando áudio no WhatsApp, tentando explicar as coisas. Eu gravo áudio no WhatsApp como se a pessoa estivesse me vendo, entendeu? Eu vou gravando áudio, vou fazendo gesto assim. Ai, Jesus. Deixei paradinho aqui no meio, tá? Antes de virar pro lado avesso, o que eu vou fazer? Passar uma costurinha aqui, ó, beiradinha do zíper de cá, pra gente não correr o risco de, na hora que estiver virando, esse zíper abrir e a gente ter que colocar o cursor de novo, tá? Aí é muita sofrência, né, gente? Então, ó, uma costurinha de cá, uma costurinha de cá. Deu pra entender? Então tá bom. Já vou cortar o excesso aqui do zíper. Pronto. E agora a gente vira pro lado avesso. Certo? Aqui, agora, nós vamos fazer uma medida. Presta atenção na estampa. Meu tecido tem sentido, então tem que prestar atenção para minhas malas não ficar de ponta cabeça, tá? Aqui tá certinho. Aqui, nós vamos medir 7 centímetros. Esse espaço aqui, ele tem que ter 7 centímetros, tá? Para quem for fazer o tamanho menor, esse espaço vai ser de 5. Para quem for fazer o tamanho menor, tá bom, gente? Então, quem tava anotando as medidas aí, já anota então, que essa dobra para fazer o menor é de 5. A maior é 7. Dobrou, tá bem retinho? Passa a mão assim, ó, pra ficar bem esticadinho. E vamos aqui, ó, colocar prendedor. Bom dia para as queridas que estão acordando agora. Ei, vamos dar bom dia para as meninas que estão acordando agora? Ó, coloquei prendedorzinho, vou passar uma costura com um pé de máquina. Dos dois lados, tá? Bom dia, positividade para começar o seu dia. Eu sempre coloco essa música no meu bom dia lá nos stories, né? Quem me acompanha nos stories vê, sempre mostra a sacada aqui do ateliê e coloca essa música. Esse é o meu bom dia. Passou a costura, vira, vê se aqui, ó, tá costuradinho também. Belezinha. Vamos fazer agora a caixinha de leite. Para este tamanho maior, a caixinha de leite é de 3 centímetros. Então, é o tamanho que eu vou fazer aqui. Para quem for fazer a menor, o tamanho da caixinha de leite para menor é 2 centímetros. Então, quem estiver anotando, já anota aí essa medida, tá? Então, gente, a caixinha de leite eu sempre conto a partir da costura, tá? E não a partir da beiradinha. Então, preste atenção. Quando você for fazer caixinha de leite nas suas peças, você sempre vai contar a partir da costura, né? Então, a costurinha que eu fiz aqui, e não a partir da beiradinha. E pra você aí, que tá aí chegando agora na costura criativa, tá escutando eu falar caixinha de leite, tá achando que você vai pegar a caixinha de leite lá da cozinha e vai colocar aqui na bolsa, não é isso não, tá? Eu, quando comecei a costurar, eu também pensava isso, falava, meu Deus, gente, o que é a caixinha de leite? Será que eu vou pegar a caixinha de leite da cozinha e vou colocar aqui no tecido alguma coisinha? Não é não, tá? Acompanha aqui, vocês vão ver direitinho o que a gente faz para formar a caixinha de leite. Que a caixinha de leite é o que dá aqui, ó, a base, tá vendo? Pra peça. Então, é isso daqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer um desenho de um quadradinho, depois a gente dobra, costura e forma isso daqui, que é a caixinha de leite na costura criativa, tá? Então, eu tenho essa reguinha
que ela é pra fazer caixinha de leite. Aqui em cima eu vou fazer com a minha reguinha, e embaixo eu vou fazer com régua escolar. Pra quem não tem essa reguinha aqui, pra vocês verem direitinho como é que faz, tá? Então, basicamente é um quadradinho que a gente desenha. Olha só, tá? Contando a partir da costura, tá, gente? Então, um quadradinho. Tá? Aqui fiz com a minha reguinha. Então, pra quem não tem essa reguinha, pega lá a régua do seu filho, que ele leva pra escola. Eu, gente, aqui no ateliê eu gosto de ter réguas. Eu gosto de trabalhar com réguas, eu tenho várias réguas aqui. Eu tenho régua de 50 centímetros, eu tenho régua de 60 centímetros. Olha isso aqui, ó. Essas aqui são escolares. Essa não, essa é de costura, ela é mais grossa para usar com cortador circular. Essas são escolares. Eu tenho essas aqui dentro no estúdio, que é onde eu gravo, e lá fora, onde no salão onde eu faço separação dos pedidos, eu tenho mais um tanto. Por quê? Quando eu comecei a costurar, eu não tinha fita métrica. E eu demorei muito para comprar a fita métrica. Então, como é que eu fazia? Eu usava régua. E eu acostumei. A gente acostuma com as coisas. Depois é muito difícil desapegar, né? Então, acostumei a trabalhar com régua, tá? Então, pega lá a régua e vamos fazer, tá? Essa régua aqui de caixinha de leite, eu tinha no site para vender há muito tempo atrás. É da Carrossel da Arte, tá, gente? É um site que só vende réguas, tá bom? Eu pegava deles para revender. Eu vou ver se eu pego pro ano que vem, mas é só acessar no Instagram, propaganda gratuita, tá, gente? Não é parceria nem nada, não. Carrossel da Arte, tá? Todas as reguinhas deles são assim, cor de laranja. Agora, vamos fazer aqui, ó, com a régua escolar. Caneta, vamos contar a partir da costura. Então, aqui na base, eu vou medir a partir da costura pra cá, 3 centímetros. E faço uma marcação. Posiciono a minha régua em pezinha aqui, os 3 centímetros encostados aqui na minha marcação. Faço o risco, tá? E aí eu fecho aqui, então, com 3 centímetros. E aí formou o quadradinho, tá? Então, é desse jeito que faz com a régua normal. Régua escolar, né? Lembrando, quem for fazer a menor, a caixinha de leite é de 2. Então, olha só, fiz aqui quadradinho nos 4 cantos, vou pegar a tesoura e eu vou cortar em cima do meu risco, em cima do desenho, tá? Gente, quando eu corto caixinha de leite, o que acontece? A linha aqui, ó, dessa costura que nós fizemos na lateral, ela fica solta, tá? Então, antes de eu fazer a dobra aqui pra costurar a caixinha de leite, eu volto aqui na máquina e vou dar aqui, ó, uma costura com retrocesso aonde eu cortei. Onde tinha costura e eu cortei. Por quê? Porque tudo a gente aprende na prática, né? Errando que a gente aprende. Então, já aconteceu comigo de estar costurando, cortar a caixinha de leite. E aí, na hora que eu for abrir aqui pra costurar a caixinha de leite, a costura se desfazer aqui, porque tá sem arremate, tá? Então, a gente sempre tem que tomar esses cuidados. Fiz aqui já? Já, aqui, pronto. Então, como que nós vamos fazer agora? Depois que eu cortei o quadradinho, eu vou abrir aqui, ó. E faço esta dobra, ó. É bem retinho, tá vendo? Ó. E aqui eu vou passar uma costura com um pé de máquina, tá? Esqueci de passar. Pera aí, gente, volta a fita. Aqui vamos colocar o viés. Tem que colocar antes de costurar a caixinha de leite. Por quê? Porque senão depois fica ruim de costurar. Agora não vai desfazer. Então, aqui eu cortei, ó, tirinhas de tecido. E vou fazer o viés aqui, ó. Então, corto aqui uma tirinha de tecido. Esse aqui eu não vou precisar dobrar a beiradinha, porque ainda vai fechar a caixinha de leite. Aí, no viésinho que eu vou costurar na caixinha de leite, aí a gente dobra a beiradinha, tá? Então, aqui eu vou colocar
Estampa da minha tirinha de frente pra estampa, passa uma costura. Passou a costura, eu vou virar esse tecido pra cá e vou fazer 2 dobrinhas. 1, 2. E passa a costura novamente. Pronto, era só isso. Ai, quer usar viés pronto? Pode usar, tá? Aqui eu tô usando de tecido. Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Vou começar de cá, né? Estampa de frente pra estampa. Passou a costura, vira, 1 dobrinha, 2 dobrinhas. Pronto. Aqui eu vou só cortar o excesso. Pronto, agora a gente pode continuar aqui a costurar a caixinha de leite, tá? Eu vou abrir aqui o que eu já tinha costurado, só pra esticar legal aqui. Tá? Então, agora sim a gente faz a caixinha de leite. Por enquanto, eu tô fazendo só na base, porque na parte de cima vai a alça, tá? Do outro ladinho da parte da base também a mesma coisa. Ó, gente, passa bem o dedo assim, ó, nas laterais, porque se você não tomar cuidado, o tecido fica emboladinho ali dentro. Quem já foi costurar a caixinha de leite que depois que desvirou a peça, o tecido ficou ruim aqui dentro? E fica mesmo. Então, aqui, ó, passa bem o dedo pra deixar o tecido esticadinho e fez aqui, ó, passa a costura. Olha só. Então, costurei as 2 partes da base e agora, aqui para não ficar esse tecido desfiando, vou colocar um viezinho de tecido, tá? Eu vou cortar aqui o tecido um pouquinho maior que a caixinha de leite, porque a gente precisa dobrar as 2 pontinhas para ficar agora sim o acabamento certinho. Então, aqui vou cortar 2, já vou cortar 4, né? Porque eu vou usar para as partes de cima também. Aí. Então, aqui como é que eu vou fazer esse viés, ó? Dobra a pontinha do tecido. Coloco aqui, ó. Vou costurar e aqui no finalzinho também dobra, tá? Quando eu chego aqui na máquina, eu tenho que dobrar tudo de novo, porque já tá com e tudo. Então, olha só, depois que a gente fez essa costura, a gente vai virar o tecido pra cá e vamos fazer 2 dobras. 1, 2. Ó, formou o viezinho, essa tirinha que fica um acabamento bem legal, a gente passa a costura aqui. Então, olha só, daqui a pouco eu vou desvirar pra vocês verem como é que fica, né, do lado de fora a caixinha de leite. Aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Dobrou a pontinha. Eu gosto de dobrar uma pontinha, começa a costurar e já dobra outra aqui na máquina mesmo. Virou. 1, 2. Então, aqui, parte da base está pronta. Agora, gente, nós vamos costurar a alça, tá? Para esse modelo maior, tô usando aqui, então, 28 centímetros de alça. Para o modelo menor, vocês vão só de um lado aqui colocar a alcinha de tecido, tá? Vocês vão fazer no tecido, cortar 25 centímetros por 8 no tecido. Eu vou demonstrar aqui com esse pedacinho aqui. Finge que esse tecido tem o tamanho de 25 centímetros por 8, tá bom? Eu tô ensinando a fazer essa alcinha aqui, ó, para menor, tá bom? Aí, esse tecido de 25 centímetros por 8, vocês lá no ferro de passar, vai dobrar o meio, passar o ferro, abrir, dobrar as 2 pontinhas encontrando no meio, passar o ferro novamente e dobrar mais uma vez, passar o ferro. Formou a tirinha, vai na máquina, passa uma costurinha de cá, outra de cá. Depois que passou a costura, você dobra, junta as 2 pontinhas e passa uma costura. Aí você tem a sua alça. Aí, o que você vai fazer? Você vai enganchar ela aqui por dentro dessa caixinha de leite e costurar. Só de um dos lados. Deu pra entender? Ou aqui a alcinha pititica, mas não vai ficar desse tamanho, tá? Deu pra entender, né? Aqui nós vamos colocar essa, tá?
Então, aqui pra ficar mais fácil, abre o zíper, ó. Vou colocar aqui por dentro do zíper uma pontinha de cá, tá? E a outra do outro. Tem segredo não. É só prestar atenção na hora que você for colocar a outra pontinha, na hora que você for costurar. Aqui tem que ficar bem no meio, tá bom? Ó, colocou a alça bem no meio, segurou, passa a costura. Só tem que tomar cuidado pra você não deixar a alça torcida. Então é nessa hora, ó, costurou esse lado, aqui você vai olhar bem se a alça tá retinha, você não pode colocar ela torcida. Então, tá retinha, aí você coloca aqui e pronto. Eu vou ter que virar pra mim, senão eu vou fazer negócio torto. Colocou bem no retinho, bem no meinho, retinho e aí, passa a costura. Gente, ontem à noite coloquei uma aula muito legal no meu canal, que é uma bolsinha. Ai, eu que deixei ela, que eu tinha pegado pra mostrar pra vocês. Ai, onde será que eu pus? Oxi. Sei não. Eu tinha trazido ela pra cá. Depois eu pego. Uma clutch, super simples e fácil. Ó, costurinha, costurinha. Agora a gente vai pôr o viés. Igual a gente fez embaixo, tá? Dobra a pontinha. Coloca aqui. Costurou, virou, duas dobrinhas. Uma dobrinha, duas dobrinhas. Certo? Agora vem do outro lado. Aqui, ó. Dobrou. Gente, tô quase terminando. Vou mostrar uma caixinha de digital. Eu quero que alguém de vocês aí do YouTube... Vamos ver quem vai ser mais rápida. Vai lá no meu site, dá uma olhada. Caixa digital. Quanto que tá o preço? Que tá com desconto. Eu acho que é de 136 por cento alguma coisa. Mas como eu tô sem celular aqui pra poder acessar, alguém pode ver pra mim? Porque como essa promoção vai ficar só hoje, é pra mim mostrar a caixa e poder conseguir falar o preço pras meninas. Ah, eu acho que eu tenho anotado na prancheta minha, tá no salão. Qualquer coisa depois eu pego. Vou dobrar aqui. Pronto, minha gente, ó. Tudo costuradinho na caixinha de leite, viezinho bonitinho. E agora é a hora do... Agora é a hora do... Virou, pariu. Acerta bem as caixinhas de leite. Ó, com o dedo você empurra os cantinhos, tá? Pra ficar bem bonitinho. E nasceu. Aí, vocês vão fazer aquele... Tem uma de 108 e uma de 112, né? É isso, meninas? Isso. Isso, é isso mesmo. Uma é com 12 estampas. Ó, gente, aqui fazendo aquele... Caixa da Felicidade Retalhos Digitais. Ah, essa é infantil. A que eu vou mostrar aqui é outra. Mas obrigada, gente. Valeu vocês aí pela... Ó, virou nas costas aqui, mesma coisa. Pra quê? Pra deixar ela bem modeladinha, bonitinha. Tá? E olhe só, então, como ficou a caixinha de leite. Então, isso aqui é a caixinha de leite, viu, gente? Ó, a peça pronta, caixinha de leite eu fiz em cima, embaixo, em cima e pronto. Não é caixinha de leite do leite. Essa é a nossa caixinha de leite da costura. Caixa da Felicidade, tecidos digitais, 10 estampas, de 135 por 108. É essa mesmo que eu queria, Rosana? Obrigada. Pessoal, ficou linda. Olha,
Ah, que bonitinha. Tá um pouco amassada, né, tadinha? Saiu do buchinho da vaca agora, acabou de nascer, mas depois passa o ferro, fica tudo bem. Olha como ficou linda. Valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça fica aí de 70 a 85 reais, tá? A maior. Quem for fazer a menor, valor de venda de 50 a 65. E agora é a hora do fuzuê que eu quero ver, hein? Qual das duas vocês acham mais bonita? A de mala ou a colorida? Meninas, beijo grande pra vocês. Ó, não se esqueça, hein? Ajuda a compartilhar meu canal pra gente chegar em 400 mil inscritos ainda essa semana, tá bom? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.